A todos com a paz do Senhor. Amém. Para mim é motivo de grande alegria estar aqui nesta noite, mas essa oportunidade que o Rei da Glória nos concede, de estar assim falando algo da parte do Senhor para a igreja dele. Aleluia. É sempre uma alegria grande estar neste lugar. Essa igreja para mim é diferente de todas as igrejas. Glória a Jesus. Porque vi desde quando foi adquirido o terreno e a luta que passamos aqui para manter este terreno. Glória a Deus, não foi fácil. O inimigo tentou de todas as formas que essa igreja não fosse construída, mas nós lutamos e a igreja está aqui. Glória a Deus. Muitos daquela época ainda estão aqui. Alguns já saíram, outros estão desviados. Glória a Deus. Mas muitos estão aqui, pioneiros, homens e mulheres, que começaram aqui e até hoje permanecem dando glórias a Deus. Então este lugar para mim é diferente de todos, porque eu posso dizer que naquele lugar eu também trabalhei. Eu também fiz a massa, como diz uma certa música. Eu não vou cantar, mas os irmãos conhecem. Glória a Deus. Aleluia. Deus é bom e a misericórdia dele dura para sempre. Aleluia. E aonde Deus está, algo diferente acontece. Eu não sei como você chegou aqui nesta noite, mas eu quero te dizer, o Rei da Glória está neste lugar. E se você fez um pedido especial, eu quero te dizer novamente, se você acreditar, se você confiar, hoje é noite de vitória. E aqueles que vieram buscar vitória, eles sairão aqui de posse delas. Porque quando Deus reúne o seu povo, aleluia, as portas do céu são abertas, as janelas do céu são abertas, os tesouros escondidos, eles são expostos. Aleluia! E você nesta noite fique preparado para colocar a mão no tesouro de Jeová, porque Ele vai te abençoar, Ele vai te ajudar, Ele vai, aleluia, estender a mão para você nesta noite. Aleluia! Então, se você crê desta forma, dê glória a Deus. Aleluia! O Rei da Glória já chegou. Glória a Jesus. No livro de Ezequiel, capítulo 28, o versículo de número 15. Aleluia. Eu sou grato a Deus pelo convite que foi formulado pelo pastor Joselito. Glória a Deus. Homem de Deus. Glória a Jesus. Este versículo que nós iremos ver, ele é interpretado de diversas formas, mas nesta noite nós vamos trazer uma interpretação diferente daquela que é manifestada nos lugares. Aleluia, glória a Deus. Leamos a palavra do Senhor. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Glória a Jesus. Repita comigo. Perfeito eras em teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Glória a Jesus. Glória a Deus. Com a ajuda de Deus e do magnífico Espírito Santo, nós iremos falar nesta noite sobre o tema Deus criou o homem perfeito. Então olhe para o teu irmão e diga assim: Deus te criou perfeito. Deus te criou perfeito. Deus deu para o homem algo que nenhum outro ser tem. Aleluia! Dentro de nós
existe algo que nenhum outro ser criado tem. Nós temos a imagem e a semelhança de Deus. E só quem tem a imagem e semelhança de Deus é o homem. Aleluia! A mulher. Nós fomos feitos segundo a sua imagem e semelhança. Diz a Bíblia que quando Deus, lá nos altos céus, Ele resolveu criar a terra, a palavra de Deus diz que Ele montou nas asas de um querubim e Ele desceu até aqui, e com a força, o poder da sua palavra, Ele começou a criar todas as coisas. A palavra de Deus, ela tem tanto poder, que somente ao pronunciar, tudo aquilo que Deus queria aparecia. Se nós observarmos a Escritura, ela diz bem clara: disse Deus, haja luz, e a luz apareceu. Disse Deus, haja separação entre as águas e a terra seca, e a terra apareceu e a água separou. Disse Deus, aleluia, que a água, ela dê animais aquáticos de todas as espécies, e a água teve que se virar para criar os animais. Somente com o poder da palavra. Disse Deus que a terra produza árvores frutíferas de todas as espécies. E tudo aquilo que Deus quis criar, Ele criou mediante o poder da sua palavra. A palavra de Deus, ela permanece ativa e operante ainda hoje. É por isso que nesta noite você vai ser abençoado por Deus, porque a palavra dele vai ser manifestada nesta noite e você não vai sair daqui da forma que você entrou. Então se alegre nesta noite, porque a palavra de Deus está aqui. A palavra que transforma, a palavra que edifica, a palavra que renova, a palavra que restaura, a palavra que traz vida até aquilo que não tem vida. Glórias a Deus. E diz a Bíblia que depois de ter criado todas as coisas, ter criado as árvores, ter criado os animais, ter criado os luminares, o sol, a lua, as estrelas, Deus agora olha para tudo que foi criado, e o coração dele, pastor Joselito, almejou algo maior, almejou algo com uma grandeza, aleluia, semelhante a dele, porque toda a criação estava pronta, mas ele precisava de um ser que pudesse estar à frente da criação, que pudesse comandar todas as coisas, que pudesse ordenar todas as coisas, que pudesse, aleluia, administrar aquilo que ele criou. E a Bíblia diz que o coração de Deus, ele projetou o homem. Ele projetou, aleluia, a obra mais perfeita da criação. E o que me chama mais atenção é que Deus não falou como Ele falou com os outros seres. Com os animais, Deus disse que a terra produza. Com os seres aquáticos, Deus disse que a água produza. Aleluia! Mas com o homem foi diferente. A Bíblia diz que com o homem eu vou tratar pessoalmente. É por isso que Ele te ama tanto. Com o homem vai ser diferente. Eu não vou falar, eu não vou ordenar, eu vou colocar a mão. Eu quero Ele como eu, aleluia, eu desejo, eu almejo. E diz a Bíblia que Deus desceu, e junto com Deus estava ali a Trindade Santíssima, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e juntos eles, aleluia, concordaram: façamos o homem conforme a nossa imagem.
imagem, conforme a nossa semelhança. O homem, ele não é um animal, ele não é um robô, não é uma máquina, não. Ele é um ser pensante, que tem o discernimento do bem e do mal. É um ser, aleluia, que foi feito para adorar a Deus. Nesta noite, saiba de uma coisa: Deus te fez para o louvor da glória dele. E diz a Bíblia que Deus foi até ali, um belo jardim, e ele fez aquele boneco de argila, e ele soprou, e aquele boneco passou a ser uma alma vivente. O homem perfeito, puro, sem defeito. A palavra de Deus diz que Deus olhou para o homem e ele se alegrou. Observe, irmãos, que de toda a criação que Deus tinha feito, o homem foi diferente. Ele olhou para o homem e Deus deu um belo sorriso e disse: que maravilha, que coisa perfeita, que ser. Então nesta noite eu não vou permitir que você se menospreze, que você deixe alguém lhe colocar lá para baixo, que você permita que as pessoas digam que você não é nada, que você não tem valor, que você é uma coisinha qualquer. Não, esta noite é noite de você reconhecer que o Rei da Glória te criou e ele se alegrou com a obra da criação. Aleluia! Então não deixe ninguém lhe colocar para baixo, não deixe ninguém lhe menosprezar, não deixe ninguém lhe humilhar. Diga assim para ele: eu sou semelhança do Rei. Ai, da cara me cantarabacai, eu sou semelhança do Rei. Você está pensando o quê? Que eu sou qualquer coisa? Não, eu sou semelhança do Rei. Eita, lá meu tequemi cantar a sé. Ai, Jesus, só quem é semelhante ao Rei, levanta a mão, levante a mão. Eu quero ver aqueles que o Rei criou. Aleluia! E diz a Bíblia que o Senhor se alegrou. E ele marcou um compromisso, irmãos, com o homem. O homem foi feito para viver eternamente. O homem não foi feito para morrer. O homem não foi feito para viver caído na calçada. Aleluia! Por causa do álcool, das drogas, da prostituição, do crime, aleluia, das coisas ruins deste mundo. Não. O homem foi feito para glorificar o nome do Senhor. O homem foi feito como obra-prima da criação, como ser perfeito, eterno, que agradou o coração de Deus. E aquele homem perfeito, ele não sentia o que nós sentimos hoje. Ele não sentia dores. Ele não tinha dores de cabeça, irmã Jacira. Aleluia. Ele não tinha artrite, artrose, reumatismo. Não tinha essas coisas. Porque ele era perfeito. Quando ele queria renovar as forças, a Bíblia diz que ele ia lá na árvore da vida e comia o fruto e ele era automaticamente renovado. E a palavra de Deus nos diz que todas as tardes Deus vinha e assentava-se com o homem, pastor José Luiz. Eu não sei o que eles conversavam, mas uma coisa eu sei, era coisa boa. Diz a Bíblia que todas as tardes o Senhor estava ali sentado com o homem, tendo aquela conversa de pai para filho, aquela mesma conversa que ele almeja ter com você ainda hoje. Aleluia! Porque tem muitas pessoas que eles não tratam mais Deus como pai. Existe um distanciamento muito grande do homem para com Deus, mas nesta noite eu quero te dizer: você é a obra-prima da criação dele. Ele é o seu pai. Ele quer te ouvir, ele quer te ajudar, ele quer te abençoar. Ele vai fazer as coisas darem certo na sua vida quando você se voltar para ele. Aleluia!
lhe deu também responsabilidades. E por conta dessas responsabilidades que Deus deu ao homem, e também à mulher que foi criada após, mas que também era perfeita e pura. Glória a Deus. E Deus disse para eles: olha, tudo aqui é para vocês administrarem, mas tem algo que eu quero dizer para vocês. De tudo que há no jardim, vocês podem comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não toque. Porque no dia que você tocar, você vai morrer. Deus advertiu o homem, advertiu a mulher, mas a Bíblia diz que é o inimigo de Deus e inimigo do homem, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás. Ele enganou a mulher. E a mulher, por ser um ser frágil, que até hoje ainda é feminina, delicada, romântica, é bênção de Deus. Foi Deus quem fez a mulher assim, a parte mais fraca. Não fraca que eu digo na força, mas na delicadeza. É por isso que as mulheres são tão belas, porque Deus fez assim. E o diabo sabia disso, que a mulher era mais fraca. O homem era mais cabeça. Observe, irmão, que o homem não dava ouvidos à voz do diabo, mas deu ouvido à voz da mulher, porque a mulher é delicada. E o inimigo enganou a mulher. E por conta desse engano, a mulher também repassou para o seu marido o engano, e ambos caíram. E a Bíblia diz que eles pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Até o copo se quebrou aqui, ó. Destituídos, expulsos, sem direitos, perderam tudo. O que havia de mais glorioso eles perderam. E o homem já não podia mais falar com o Senhor face a face, porque havia uma parede que separava o homem de Deus, chamada pecado. E a parede de separação, ela distanciou o homem de Deus. E Deus já não podia mais sentar-se às tardes para falar com Adão. Adão já não pôde mais permanecer no lindo jardim, ele foi expulso. Porque naquele jardim tinha a árvore da vida. E se ele pegasse o fruto, ele continuaria vivendo eternamente, mesmo o pecado. E eles foram expulsos do jardim, e na porta do jardim foi colocado 2 querubins com espadas flamejantes, não permitindo que o homem entrasse mais. E agora, o homem foi desgraçado. A Bíblia diz: por tua causa, toda a humanidade está perdida. Glória a Deus. Todo plano, todo sonho, todo projeto que Deus tinha feito para o homem, para a raça humana, foi jogado na lata do lixo por causa do pecado de Adão e Eva. E toda a perfeição que eles tinham, eles perderam. Porque agora eles iriam sentir cansaço. Porque agora as dores de parto da mulher seriam multiplicadas. Porque agora eles iriam envelhecer. Porque agora eles iriam morrer. E ainda com o risco de serem lançados nas trevas exteriores por causa do pecado. Glória a Jesus. E por conta dos erros cometidos pelo primeiro casal, a terra ela se encheu de males, de uma forma que um certo dia Deus olhou do céu para a terra e disse: eu já não suporto mais o pecado do homem. Eu vou destruir toda a raça humana.
humana. Glória a Jesus. Mas assim como Deus achou em Noé um homem justo, Ele também nesta noite tem olhado para esta terra. Enquanto muitos estão aí nos prostíbulos, nos carnavais, muitos estão aí no homossexualismo, no roubo, no furto, no crime organizado, nas drogas, Deus ainda está olhando para a terra. E quando Ele olha a podridão do pecado cometido pelo homem, Ele vê não mais aquele Noé daquela época, mas Ele vê a igreja, homens e mulheres que saíram do sistema, que saíram do mundo, que saíram das coisas que não prestam e que disseram: Deus, eu irei te agradar, eu irei te servir, eu irei te amar. E ainda hoje os olhos de Deus, eles estão contemplando a podridão do pecado que acontece na terra, mas Ele está olhando para você. Ele está olhando para você, assim como Ele olhou para Noé e disse: olha, Noé é um homem justo, Noé é um homem que me agrada. Nesta noite Ele está olhando para você. Glória a Deus. Aleluia. Bendito é o teu nome, Jesus. Glória a Jesus. E certa feita o Senhor Jesus falou assim: eles estão no mundo, mas eles não são do mundo, não fazem parte do sistema. Crente que vai morar no céu não faz parte do sistema. Crente que vai morar no céu, ele não se envolve com as coisas desta terra. Crente que vai morar no céu, ele não está preocupado com o carnaval, nem com São João, nem com Natal, nem com festa alguma deste mundo. Crente que vai morar no céu, ele está preocupado em como agradar ao seu Senhor, porque um dia Jesus vai voltar. Glória a Jesus. E agora, a Bíblia diz que Deus destrói aquela raça humana daquela época, mas permaneceu com Noé e a sua família. Glória a Deus. E é instituído um cerimonial, porque o homem continuava pecando, continuava desobedecendo. E depois do cerimonial instituído, o homem era obrigado a oferecer animais para poder cobrir os seus pecados, porque já não conseguia perdão, porque o homem de natureza ele é pecador. A natureza do homem ela é má desde a sua meninice. Glória a Deus. Mas Deus não fez o homem para ir para o inferno. Deus não fez o homem para morrer. Deus não fez o homem para ser condenado. Deus não fez o homem para ser jogado na sarjeta. Deus não fez o homem para sofrer. Deus não fez o homem, aleluia, para viver uma vida miserável e desgraçada. Não. Deus fez o homem para o louvor da sua glória. Então olhe para o seu irmão e diga assim para ele: Ele te fez para o louvor da glória dele. Ele te fez para o louvor da glória dele. Não te fez para sofrer. Não te fez para chorar. Não te fez para viver em desgraça. Ele não te fez para viver em dores. Ele te fez para a glória dele, para a glória dele, para a glória dele. Só quem acredita glorifica a Deus, exalte a Ele. Ele está neste lugar. Oh, aleluia. Ele te fez para a glória dele, para o louvor dele. Não foi para morrer, sofrer, como temos visto aí, quanto sofrimento, quanta dor, quantas famílias desfalecidas, desfaceladas, pessoas que não têm mais esperança. Mas não foi para isso que Deus fez o homem. E diz a Bíblia que um certo dia o homem condenado à morte, porque a Bíblia diz: a alma que pecar, esta morrerá. O salário do pecado, ele é a morte. Ele é a morte. E um certo dia Deus olha para a terra
conversando ali com uma trindade santa e disse: eu não fiz o homem para isso. Alguma coisa precisa ser feita. Mas o Senhor, Ele é amor, mas também Ele é justiça. E a justiça de Deus dizia que o homem tem que morrer. Mas o amor e a misericórdia de Deus, Ele apresentava uma alternativa para o homem. Porque Deus não fez o homem para morrer. E o homem estava passando por um estágio de destruição total. A Bíblia diz que o homem caminhava a passos largos para o inferno. Para os irmãos terem uma ideia, o pecado do homem era tão grave que alguns até ofereciam o filho no fogo para os deuses. E eles sacrificavam os próprios filhos. E isso é algo que nunca passou na mente nem no coração de Deus. E agora Ele olhava para a humanidade, que Ele tinha feito o homem perfeito. Ele tinha colocado no homem algo especial, o espírito, que o animal não tem, mas o homem tem. Um ser pensante, com a mente capaz de tomar decisões. E agora ele vê aquela criação sendo destruída e lançada no abismo. E a Bíblia diz que houve um silêncio no céu. E o que fazer com o homem? E quando todos pensavam que não tinha mais jeito, a Bíblia diz que levanta-se um. Que a palavra de Deus diz que ele é o primeiro e o último. A palavra de Deus diz que ele é o leão da tribo de Judá. A palavra de Deus diz que ele é a rosa de Sarão. A palavra de Deus diz que ele é o desejado das nações. A palavra de Deus diz que ele é o maravilhoso, o conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Quando tudo parecia que não tinha mais jeito, a Bíblia diz que Jesus se levantou e disse: Pai, eu vou dar jeito no homem. Eu vou morrer, eu vou resgatar, eu vou trazer, eu vou comprar, eu vou fazer aquilo que o homem não pode fazer. E a Bíblia diz que o remédio de Jessé veio. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo veio. E a Bíblia diz que aqueles que estavam assentados na sombra da morte, resplandeceu uma luz. Era Jesus, era Jesus, era Jesus. E agora o homem não precisa mais morrer, ele não precisa mais perecer, ele não precisa mais de ser condenado, porque a Bíblia diz que todo aquele que nele crê tem a vida eterna. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Jesus veio, o Cordeiro de Deus veio, o leão da tribo de Judá veio, o lírio dos vales veio, a resplandecente estrela da manhã, ele veio pagar o alto preço. E diz a palavra de Deus que ele começou o ministério dizendo assim: é chegado o reino dos céus. Alguém não entendeu? O homem já tinha o céu para si. Quando ele pecou, ele perdeu. A Bíblia diz que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Perdeu o direito, a herança, o lugar, perdeu. E agora Jesus veio e disse: olha, eu estou trazendo novamente o reino do céu para vocês. Aqueles que me seguirem não andarão em trevas, mas terão a luz da vida. Aqueles que me seguirem, aleluia, eu vou dar vida eterna. Eu vou restituir aquilo que vocês perderam. Eu vou dar para vocês o direito novamente de ver o meu Pai, como Adão via lá no jardim. A Bíblia diz no livro de 1 João, capítulo 3, olha, filhinho, agora somos filhos de Deus. E ainda não é o que havemos de ser, porque quando Ele se manifestar nós o veremos, nós seremos semelhantes a Ele, nós receberemos o corpo novamente glorificado, transformado, não sofreremos mais a dor da morte, não sofreremos mais os males deste mundo, porque a Bíblia diz
novo. E quando Jesus começou o ministério dele, ele começou restaurando a vida do homem, trazendo aqueles que consideravam ignorantes para perto de si. Levantou os seus discípulos para ministrar a palavra a toda a humanidade. E no momento final, aleluia, quando Jesus estava ali no Getsemane, ele estava orando ao Pai, e por causa do pecado de toda a humanidade que já tinha acontecido e daqueles que ainda iriam acontecer, tudo estava sobre Jesus naquele momento. E ele orando, porque Jesus ele tinha duas naturezas, ele era homem, mas também era Deus. E como Deus ele suportava tudo, mas como homem ele também sentia fraquezas. E no momento ele estava orando ali, e como homem, ele disse: Pai, é muito pesado levar o pecado de toda a humanidade. Glória a Jesus. Se possível, passa de mim este cálice. Mas como Deus, ele tinha, aleluia, o poder de ver além da cruz. E ele pôde olhar para a cruz. Ele pôde olhar além da cruz. Porque Jesus, ele era onisciente, onipresente, onipotente e onipresciente. A onipresciência é o poder de saber das coisas antes que elas aconteçam. E quando Jesus estava orando, ele viu a cruz. Ele viu os cravos cruéis. E além da cruz, ele viu essa igreja nesta noite glorificando o nome dele. Ele viu a você. Ele viu a mim ministrando nesta noite. E ele, quando viu todas essas coisas, eu acredito que ele olhou para si e disse: vale a pena. Vale a pena. Vale a pena pagar o alto preço, porque alguns irão me rejeitar, mas eu vou formar uma igreja forte, uma igreja poderosa, homens e mulheres corajosos que irão enfrentar o mal e glorificarão o meu nome. E nesta noite, esta igreja está aqui, então glorifique o nome dele, porque ele pagou o alto preço pela sua vida. Foi pela sua vida, foi pela sua vida, foi pela sua vida. Aleluia! E a Bíblia diz que ele começou a suar gotas de sangue. A ciência diz que um ser humano ele pode até suar gotas de sangue se ele estiver sentindo uma dor insuportável que possa dilatar as suas veias, a circulação sanguínea. A dor que Jesus sentiu naquele dia, ela foi tão grande que a sua circulação ela dilatou. O sangue começou a sair pelos poros, porque doía muito. Mas aquela dor ali sozinho, porque naquele momento nem os discípulos estavam com ele. E ele ali sozinho, sentindo toda aquela dor. Mas ele contemplava o meu rosto. Ele contemplava o seu rosto. E ele dizia para si mesmo: se eu não fizer isso, ele não poderá viver. Ela não poderá viver. Eles não poderão glorificar o meu nome. Não haverá igreja, não haverá história, não haverá salvação, não haverá perdão, não haverá crentes na terra que glorifiquem o meu nome, não haverá um povo que manifestará o meu poder. Se eu desistir agora, não haverá igreja. E ele disse: Pai, não
estamos aqui. Porque lá no Calvário, aquelas gotas de sangue que caíam, elas representavam a minha e a sua vitória. Então olhe para o seu irmão e diga assim para ele: cada gota de sangue representava a sua vitória. Representava a sua vitória. Representava a sua vitória. Júlio de Calama crescer. É a sua vitória. Ei, não manda que me cantará. E às vezes eu fico pensando, irmãos, como é que pode seres tão fracos, tão limitados? Às vezes eu olho para mim mesmo e digo: Deus, o que foi que o Senhor viu em mim? Eita Jesus! Seres limitados, fracos, quando saímos pelas ruas, que vemos, irmãos, os mendigos, os drogados, as prostitutas, os homossexuais, os criminosos. Olhamos para aquele povo e aquelas gotas de sangue também foram para eles. Ele amou a mim e a você sem olhar a nossa condição. Ele nos amou sem perguntar quem nós éramos, o que tínhamos, onde morávamos. Ele nos amou independente de qualquer coisa. Nesta noite Ele está aqui dizendo para você: eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Você é a minha imagem e semelhança, e se for preciso eu faria tudo novamente. Ele nos amou, Ele nos amou, Ele nos amou. Ele não olhou a nossa condição. E nesta noite nós estamos aqui reunidos por causa deste amor. Foi o amor de Deus que te trouxe aqui. Estávamos ouvindo esta mensagem que o pastor estava falando acerca lá do incidente. 200 famílias chorando. Glória a Deus. Foi por isso que Jesus morreu, irmão. Para que todas as famílias não chorassem. Porque enquanto as famílias daqueles que ainda não reconheceram a Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, nós estamos aqui glorificando o nome dEle. Nós estamos aqui exaltando a Ele. Foi por isso que Ele veio. Aleluia. E enquanto existir um crente na terra, ainda há esperança. Enquanto existir um crente na terra, ainda há esperança de famílias serem salvas pelo poder da palavra de Deus. E o homem que Deus criou perfeito, ele caiu, ele pecou, mas para não ser lançado no inferno, Jesus veio e resgatou o homem. E agora Ele diz para mim e para você: nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que verteu na cruz. O rio tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. É por isso que estamos aqui. E até hoje, o inimigo ele tenta tirar de nós aquilo que Jesus nos deu. Nós temos o peso da glória de Deus sobre as nossas vidas. E o diabo quer tirar, irmão. Assim como ele enganou o primeiro casal lá no início, até hoje ele continua investindo. Mas eu quero dizer para você nesta noite: quem intentará acusações contra os escolhidos de Deus? É Deus que nos justifica. É Deus que te justifica. É Deus que te
justifica. É Ele quem te justifica. Só para aqueles que já aceitaram a Jesus, é Ele quem te justifica. É Ele quem te justifica. Aqueles que não aceitaram a Jesus, saiba nesta noite, o justificador está aqui. Ele quer te perdoar, Ele quer mudar a tua vida, Ele quer mudar a tua história, Ele quer te dar novamente aquilo que você perdeu: o direito de ser filho, o direito de ser herdeiro, o direito de morar no céu. Ele quer mudar a história da sua vida. Foi para isso que Ele veio. Glória a Jesus. E nesta noite, estamos reunidos neste lugar por causa disso, por causa do amor e da glória de Deus, da misericórdia do Senhor. Eu gostaria de pedir autorização ao nosso pastor para orar. Glória a Jesus. Igreja de Deus, fica de pé. Glória a Jesus. Glória a Deus. Eu quero saber, tem alguém em nosso meio que ainda não é evangélico, que ainda não aceitou a Jesus, que ainda não deu um passo de fé, aleluia, que precisa recuperar o tempo perdido, que precisa do perdão, da comunhão, do direito de entrar nos céus pelas portas. Porque quando o homem pecou, ele perdeu o direito, mas Jesus veio para nos dar o direito de volta. Aleluia. Quem não é evangélico, levante assim a mão que eu quero crescer. Tem alguém aqui ainda que não é evangélico? Glória a Deus. Todos que estão na casa são evangélicos. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Eu quero convidar você nesta noite para aceitar a Jesus. Glória a Deus. Onde está a primeira pessoa que quer aceitar a Jesus como seu Salvador? Que quer ter o perdão de pecados? Que quer ter o direito de morar nos céus, de entrar nos céus pelas portas? Glória a Jesus. Glória a Deus. Eu quero pedir aos irmãos que identifiquem as pessoas que estão aí na nave da igreja. Os irmãos identifiquem. Se tiver alguém aí não evangélico, identifiquem. Olha, aqui tem uma pessoa não evangélica. Identifiquem. Eu quero ver. Você que veio nesta noite assistir este culto, mas que ainda não é evangélico, que não fez a sua decisão, irmãos, identifiquem. Aqui do lado esquerdo tem alguém. Tem alguém aqui do lado esquerdo? Tem alguém aqui do lado direito? Glória a Jesus. Todos que estão na igreja são evangélicos. A primeira pessoa. Amém. Glória a Deus. Irmãos, eu não sei se eu fui entendido. Se tiver alguém na igreja que não é evangélico, eu quero que você identifique essa pessoa e diga: aqui tem uma pessoa que não é evangélica, que eu quero orar por ela. Glória a Jesus. Tem alguém? Igreja de Deus, nos ajude. Este é o momento mais importante. Sabe por quê? É o único momento em toda a Bíblia que diz que há festa no céu. Quando uma pessoa se volta para Jesus, a Bíblia diz que há festa no céu. E nesta hora os anjos estão comemorando. Aleluia! Aleluia! Eu posso ver o coral cantando. Os anjos estão cantando, irmão. Porque o papel mais importante realizado pela igreja é ganhar as almas para Jesus. Aleluia! Tem alguém? Existe alguém em nosso meio que já foi evangélico, que se afastou e que no momento está afastado, mas que ouviu a palavra
e o coração ardeu de vontade de voltar para os braços de Jesus. Tem alguém assim no nosso meio? Se tiver, venha também que eu vou orar por você. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Existe alguém que quer renovar a aliança com o Senhor? Glórias a Deus. Deus é bom. E os dias estão se findando. Jesus está voltando. Glória a Deus. Eu quero assim passar a direção para o pastor da igreja, para que ele possa orar por esta pessoa. Glória a Deus. Glória a Deus. Quero convidar Mateus para orar por esta vida que está decidindo-se para Cristo nesta noite. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Senhor da glória. Pai, queremos nos apresentar, Senhor, esta jovem, Senhor. Pai querido, que está se rendendo a Ti, Senhor, como o único, suficiente Salvador da vida dela. Pai querido, Pai amado, escreve o nome dela no livro da vida. Pai querido, Pai, que naquele grande dia ela possa subir com a Tua igreja. Perdoa os seus pecados, Pai. Pai querido, Pai amado, dá força para que ela possa continuar nessa jornada. Pai querido, Pai amado, continua com ela, em nome de Jesus, Teu Filho amado.